Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha, Oi, gente linda! Vamos curtir esse mantra abençoado, removendo obstáculos. Vamos chegando, vamos chamando os amigos, chamando a família, chamando os irmãos, o pai, a mãe, o primo. Ai, que delícia! Kathleen, Prof. Cris, Gizi, minha convidada, já chegou. Vou mandar uns aviãozinhos cheios de amor. Ai, uns aviãozinhos para aqueles amigos, para aqueles irmãos do coração, para aqueles que a gente tem que fazer as pazes. Vamos aproveitar. Ai, que delícia! Ai, mais um dia então especial da nossa ciranda da família. Deixa eu tirar o nosso sonzinho aqui. Delícia de Ganesha. Ai, sejam bem-vindos. Já te chamo, Gizi. Coisa boa. Ai, quero primeiro convidar cada um que está aí com a gente, ao vivo, e depois quem estiver assistindo, quem assistir depois, né, da gravação, que vai ficar no IGTV. Vamos fazer junto uma respiração gostosa, chegando, nos sentindo num círculo, numa roda de mãos dadas, cirandando juntos, para a gente aproveitar esse momento especial, dar essa paradinha, refletir sobre a própria vida, sentir, pensar, reformular. Esse é o grande objetivo, a grande intenção desses momentos das segundas-feiras. Tem sempre um assunto que nos faça provocar um pouquinho esse saber da gente, né? O quanto a gente sabe da gente. E o convite de hoje é para a gente falar, pensar e sentir um pouquinho sobre a alimentação. Cada vez mais a gente está vendo, né, o quanto a gente às vezes come coisas por outros motivos, engole sapos, não digere alimentos e sentimentos. É um pouquinho disso tudo que a gente vai conversar hoje, né? Pensando assim sobre como a gente está alimentando o nosso corpo e a nossa alma, o quanto o alimento reverbera na vida da gente. E eu aqui também nesse lugar de psicopedagoga trago a alimentação também como muito importante nesse processo, no processo da aprendizagem, né? Dos nutrientes necessários para esse processo de alfabetização, né? Quantas vezes aquela criança pequena, né, de até 3 anos, não se alimenta do ideal e depois acaba reverberando aí na vida escolar. E o quanto os nossos adolescentes, meus amados adolescentes, acabam também não tendo essa alimentação tão consciente, come correndo, come lanches. Mas os adultos também, não é só criança e adolescente não, é para todos nós. Então é sobre isso que eu vou
conversar com uma grande amiga. Ela é minha terapeuta Ayurveda. Eu conheço a Gizi, eu acredito que há acho que uns 8 anos. Depois ela confirma aí, né, Gizi? Então a gente vai chamar aqui essa convidada linda, chamada Gisiele Paz. Vamos ver se ela chega aí, entrar ao vivo. Assim que ela entrar, eu falo um pouquinho mais dela para vocês estarem olhando para essa beleza. Gizi, Gizi, Gizi. Olá! Oi, coisa boa! E aí, guria, tudo bom? Tudo ótimo, tô toda trabalhada no Ganesha, no Om, tudo em Aí, ó, coisa engrenagem boa. para te homenagear. Ó, aguinha morna. Ah, aí sim, ó. Tintim. Tintim! Tintim tem que dar uma tomadinha. É Hum. bom, né? E olha, galera, essa então é a Gisiele, querida, que eu estava começando a apresentar para vocês. Então, a Gisi, como eu coloquei aí nas redes sociais, ela é um montão de papéis, né? Um monte de coisa. A Gisi é tudo de bom, né? Então, terapeuta Ayurveda, mãe, filha, empreendedora, plantadora, semeadora de muitas coisas. E uma das coisas assim, ó, mais especiais que fez eu pensar em ti, Giz, de trazer aqui para a gente conversar, é assim esse envolvimento do alimento em família. Tá Sim. plantando, tá colhendo. Depois também eu quero que tu fale um pouco disso. Isso tudo é muito especial e como é possível, né? Então assim, eu queria muito trazer essa reflexão assim para todos nós do quanto é possível ter uma alimentação saudável, consciente, mesmo numa vida de trabalho, mesmo na vida urbana, né? Mesmo não necessitando fazer movimentos radicais, mas esse aos poucos, mas todos os dias. E para mim é um dos grandes princípios assim que o Ayurveda trouxe para minha vida, né? É a constância, é o todo dia que faz acontecer a mudança. Então É é o isso, se querer gente. bem, né? Seja bem-vinda. Gratidão. Então, olha só, vou já te entregar a palavra aí. Começa um pouquinho falando de ti, da tua família, que eu sempre estou começando as lives. Cada pessoa fale um pouquinho como é a sua família. Eu já dei um spoiler aí que tu planta junto em família. Então, para a gente começar esse papo aí, já que a gente está cirandando em família aqui, né? Contigo, joguei a Ok, bola. tá. Bom, então, eu gostei bastante dessa ideia da gente falar sobre alimentação familiar, porque é o meu dia a dia dentro dos atendimentos de Ayurveda. Eu recebo vários clientes que buscam a mudança de hábitos, que inclui alimentação. Mas também, de vez em quando, pipoca algumas mães perguntando se eu atendo as crianças ou adolescentes, porque alguém precisa dizer algo para eles comerem direito, para eles terem bons hábitos, enfim, né? Uhum. Então, isso é recorrente nos atendimentos, nos processos. E aí eu começo a historinha lá do início, né? O que o Ayurveda vê disso? Posso seguir aqui, Fábio? Qualquer Manda coisa tu ver, me a gente interrompe. vamos conversando. Uhum. Fica à vontade. Tá. Então, o que eu respondo para essas mães, né? O Ayurveda, quando a gente vai falar de esperar um bebê, de ter um filho, pelo menos lá na Índia, né? Quando a gente vai programar ter um bebê, os pais se preocupam bastante em eliminar os seus karmas, os seus processos. Então, quando a gente diz assim, a gente quer engravidar, é diferente daqui do Ocidente. Então, lá eles procuram saber quais são as demandas deles que eles precisam organizar e precisam limpar para deixar a estrada mais limpa possível para receber esse ser que vem. Ok, então a gente já sabe que o Ayurveda parte daqui. Outra coisa é a formação do bebê, ela fala muito de como estão os doshas ou a energia, o biotipo do pai e da mãe naquele momento da concepção.
Então, se eles não estiverem bem, não é só a carga genética que passa, é a situação emocional e tudo que corrobora para aquilo que acaba indo para a genética do bebê, para a formação do bebê. Teoricamente, a gente sabe disso, né? Mas o que a gente vai falar aqui é de um processo prático. Aí, depois que essa criança já está aí, a gente já partiu desse princípio, que a gente está olhando o tempo todo para os pais. Se a gente está olhando o tempo todo para os pais, na formação desse bebê, a gente continua olhando, o Ayurveda continua olhando, enquanto existe infância e adolescência. A gente não para de olhar para os pais quando existe algum desequilíbrio relacionado à infância ou adolescência. Então, aí já tem mais uma pista, mais uma dica, né? Quando as mães vêm procurar atendimento para os filhos, eu explico isso. Eu digo, olha, a gente nada mais é do que uma estrada. Se ele não está conseguindo caminhar nessa estrada, o problema muitas vezes não é de quem está caminhando, mas é da estrada. Então, a alimentação é como a química do corpo, é como a gente trata essa química. E ela reflete diretamente como está o nosso processo de vida. Tanto as nossas emoções, o que a gente está passando no dia a dia. A gente se alimenta muitas vezes de uma forma instintiva. A gente não pensa muito bem no que é saudável para a gente comer. A gente vai lá e come alguma coisa. E esse movimento instintivo, ele acontece por causa das demandas do que a gente está passando emocionalmente, psiquicamente. Então, se a gente não presta atenção nisso, a gente acaba negligenciando a nossa alimentação. E isso vai refletir nos costumes dentro de casa. Eu estou tornando um pouquinho complexo a coisa para depois a gente relaxar. Eu gosto da parte da teoria, né? E depois a gente encaixa isso na prática. Se os hábitos alimentares dos pais, eu falo alimentação, mas é de uma forma geral, não forem conscientes, não forem saudáveis, vai ser muito difícil que os filhos vão seguir um hábito saudável. Então, não tem quem diga que ele vai ter que comer aquilo, vai ter que se alimentar daquela forma, se os pais também não fazem isso. Então, para a gente ser uma boa estrada para as próximas gerações, para os nossos pequenos, né? A gente precisa se organizar primeiro. E o processo alimentar ele acaba sendo uma coisa natural. Não preciso obrigar, não preciso forçar, não preciso ameaçar. Se eu estou buscando a minha melhora, buscando a minha conexão com a alimentação, melhorar a minha saúde, naturalmente eles vão se inspirar. Ok? Joia, é isso aí. E assim, né, tu tá falando isso, Giz, e eu tô lembrando do meu movimento aqui como psicopedagoga, quando eu atendo os pais, né, que trazem os seus filhos com aquela demanda, ele não se concentra, ou ele não quer estudar, e aí, às vezes, acontece de eu nem chegar a atender a criança mais de uma vez, eu fico atendendo os pais, porque eu tenho essa mesma lógica. Eu tenho essa mesma lógica que tu tens, né? Porque a criança está dentro de um sistema familiar, ela está dentro de uma família, então é dali que ela está tirando as referências, né? Então aí tu trazendo isso, né? Que é uma grande chave já que a Giz está trazendo para nós em relação a essa alimentação em família. Então, quando tu pensa em ser mãe ou pai, ou o momento em que engravida, mais ainda é urgente esse olhar para si, né? Então aí aquele outro ponto que eu queria trazer, né, que é essa relação, né, da alimentação com o autoconhecimento, né? Porque quando a gente fala, o Ayurveda nos fala da nutrição, ele fala da nutrição de tudo do nosso, né, do inteiro, de todo o nosso corpo, né? Não só a comida. Então, assim, nesse sentido, assim, né, porque quando alguém vai te procurar para uma terapia, daqui a pouco ela está esperando que tu vá fazer uma lista de alimentos que ela vai comer, né? Como a gente vê tradicionalmente no Ocidente, né? Mas tu está trazendo a visão oriental, que é holística, Isso. que é a nossa busca. Então,
É isso que eu acho que a gente tem que traduzir um pouco para nós aqui do Ocidente, que a gente não vai conseguir fazer exatamente como os indianos fazem lá, porque a dinâmica da nossa vida é ocidental. Mas o que a gente pode, né, introduzir na nossa vida para chegar nessa alimentação mais consciente? Qual é o movimento que tu sugere assim, que tem que acontecer na pessoa para ela realmente conseguir? Para não ser assim, eu tenho que comer direito agora, tem que ser saudável, né? Agora que eu sou mãe, eu tenho que ser saudável. Então, para isso fazer parte, né? Para isso estar nesse todo que é a pessoa. A gente está falando do Ayurveda, que é medicina indiana, então é algo prático, só que essa medicina ela é fundamentada em cima de uma filosofia, como você falou, né? Então, por isso que ela fala de uma forma holística. A filosofia vai falar das necessidades humanas, da alma, das emoções, da psique, tudo. Então, não necessariamente a gente está fazendo algo que o Ayurveda fala ou que uma filosofia oriental fala. A gente está tomando consciência. Então, existe um lugar que a gente pode buscar esse tipo de informação, vários lugares. Um deles, simplesmente, é o Ayurveda. Mas o que a gente está falando aqui não é simplesmente sobre o Ayurveda, mas a tomada de consciência. Então, a gente subentende-se que para se ter uma criança, a gente precisa ter primeiro um adulto. Então, um adulto, ele tem que ter, ou a gente gostaria que tivesse consciência sobre os seus atos, sobre responsabilidade, né? Eu tenho essa fala mais direta, você me conhece, né, Fábio? Eu gosto, então, vai. Então, o que acontece? Ninguém é super-herói, super-heroína, ninguém é popstar de televisão, nós todos somos iguais. Todo mundo tem conta para pagar, tem perrengue, tem coisa que gosta, que não gosta, tem problemas familiares, tem situações emocionais. Todo mundo está no mesmo barco. Então não adianta eu disfarçar achando que eu tenho que cumprir determinado papel. Eu tenho que curar de mim. Cuidar da minha vida, curar as minhas coisas, porque eu estou tendo a bênção, a responsabilidade de gerar alguém a partir de mim. Então, é aí que a filosofia pega. É aí que esse olhar mais maduro, mais consciente, eu acho que é a palavra, vai pegar. Então, eu posso falar da minha história. A minha alimentação, quando criança e adolescente, era péssima. Era baseada em pão e Nescau. E quando a gente foi decidir ter filhos, né? A primeira coisa que a gente começou a fazer foi pesquisar sobre como é ter uma criança, como é a educação, como é a gestação, estudar. A consciência se desenvolve através do estudo, né? E aí a gente foi chegando na questão alimentar, que eu me alimentava zero de coisas saudáveis. Não gostava, toda essa sensação assim de não conseguir digerir, né? Que é o que a maioria das pessoas fala. Aí eu comecei a pesquisar formas de implementar determinados alimentos na minha alimentação, formas diferentes para que eu pudesse aprender a consumir eles. Enquanto eu estava no início da gestação, da primeira gestação, eu tenho 2 filhas, né? Então eu fui buscando o meu preparo, fui buscando entender o que não era legal naquele alimento, o que acontecia, e não simplesmente agir de uma forma infantil e dizer não quero, não gosto, não vou mudar. E aí depois as pessoas, né, as famílias às vezes colocam a culpa nos adolescentes. Mas ele não se alimenta direito, ou nas crianças. Mas eu ofereço, ele não quer. Então a gente decidiu, quando as crianças nasceram, que quando fosse a introdução alimentar, fosse natural. A gente começou a ter o máximo possível de coisas que fossem saudáveis para elas. Nós somos todos vegetarianos também, né? E que a gente foi treinando durante a gestação aprender a comer aquilo naturalmente. Desenvolver o paladar para poder comer aquilo. Então, quando ligou as câmeras, ou seja, quando foi o momento da criança estar te olhando ali quando ela está aprendendo a comer, né? Porque os olhinhos das crianças parecem 24 horas uma câmera apontada para você. Ela repete tudo. Então, tudo que a gente gostaria
que elas pegassem como costume saudável, a gente teve que aprender a gente fazer de uma forma natural. Uhum. Então a gente já partiu desde aí, né? E aí depois isso vai fluindo naturalmente. E aí quando eu chego no Ayurveda, a gente vê que esse é o processo do Ayurveda. Vai mudando em você, vai ajustando em você. E aqui não só a alimentação, mas os maus hábitos. Quando a gente vê a criança repetindo algo e você olha assim, putz, eu faço assim também, ou o marido faz assim também, né? Tá copiando alguém. Às vezes a gente fica revoltado, ou xinga, ou tenta mudar de alguma forma, mas não tem como mudar lá. Eu vou ter que aceitar que ela copiou aquilo de algum lugar. É. E aí mexer nessa pecinha em mim, né? E aí tu fala isso, Giz, me vem assim, ó, agora fatos, situações assim, ó, que eu já vi assim e contribuí para ajudar aí, ó. Aí, quando vê a criança fazendo aquela atitude que a mãe também faz, não consegue muitas vezes chamar atenção, ela não se sente com moral para chamar atenção. Ela acaba não corrigindo aquela situação ali e vai se consolidando ali, né? E aí começa um processo de culpa da mãe e a criança continua, ou o E adolescente revolta, continua né? revolta e continua progredindo naquela mesma atitude. Deixa eu só ver uns comentários aqui. O prof. Alexandre, gente linda, perfeito, ele nos diz. A alimentação é fundamental para o nosso bem-estar e saúde. Isso aí, prof. Obrigada. Isso aí. Isso aí. Então, olha só, né, Giz? Então, tu traz mais uma chave importante aí, né? A gente se escutar. Se eu tô falando, se é o meu eu criança que tá falando, ou se é meu eu adulto que está falando, né? Quando eu quero comer todas aquelas coisas, ou assistir aquelas coisas violentas na TV, ou eu não quero ler, ler não adianta. Essas atitudes, esses hábitos que nos nutrem, a gente se ouvir, né? É a minha criança que está falando, minha criancinha revoltada lá, emburrada, ou sou eu adulto, né? Então, isso E também. quando eu falei daquela parte de ser um artista ou um super-herói, super-heroína, às vezes dá aquela sensação de quando você tem um filho, você não pode errar. E Uhum. aí você não pode dizer que tá triste, que tá magoado, que tá chateado, que errou, qualquer coisa negativa parece que é um tabu enquanto a Que vai criança tá ali, né? traumatizar, que vai Que vai traumatizar, né? traumatizar. Então se coloca diante da criança como um ser que nunca erra, que Sim. tá sempre Uma, certo. uma dramatização, né? Parece que está acontecendo uma. Tem que fazer assim parece que tá tudo bem, né? Parece. Aham, isso aí. E Uhum, aí, o que a criança vai querer? Ela vai seguir uma pessoa perfeita. Esse é o ideal de vida dela. uhum, Então, e eles não pegam muito as coisas, quer dizer, pela minha experiência, dificilmente eles vão pegar algo pelas palavras, pelo que você fala. Eles pegam por um sexto sentido, por uma sensibilidade. uhum, Eu já vi muitos casos das mães, principalmente mulheres, né? Elas fazem o comportamento, elas agem de alguma forma, fake, né? Querendo mostrar que o correto é agir dessa forma, mas o emocional delas não está no mesmo sentido. E a uhum, criança repete o que está no emocional, não o que ela está fazendo para os olhos dela ver. É incrível. uhum, Então, existe essa luta também nos atendimentos que eu faço, das mães aceitarem que não tem como mascarar, não tem como maquiar a uhum, tua emoção. A criança capta. Então, quanto mais honesto tu for contigo mesmo, uhum. mais forte você se parece para esse ser humano, não para essa máquina que você está criando. É. Bah, muito forte isso, né, Giz? Até porque, assim, ó, cada vez mais as crianças, os jovens de hoje, né, a gente sabe que tem uma espiritualidade diferente, mais evoluída. Sim, A gente sabe, assim, que especialmente de 2000 para cá, são outros seres que estão vindo aí. Então, assim, a gente não vai conseguir enganar a criança e o não. adolescente de hoje.
eles vão saber, eles vão sentir. E aí também, um outro ponto importante que está surgindo aqui para a gente trazer é assim, ó, o filho respeita a mãe e o pai que são coerentes na sua fala e na sua ação, né? Aquela coisa, voltou? Agora voltou. Fiz uma oração para Ganesha aqui para ele tirar os obstáculos. Deu. Aí, Pai, eu ó. tava na maior raciocinada aqui, agora eu vou ter que voltar. Mas é isso, né? Que... Mas é isso que na realidade, assim, a criança e o adolescente de hoje só vai conseguir, ele só vai se conectar com esse emocional do pai e da mãe verdadeiro. Ele não É, respeita o pai e a mãe que se mostra incoerente, aquele assim que para o vizinho fala uma coisa e para dentro de casa fala outra. Tipo, ué, mas quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? Né? E isso tem tudo a é, ver, né, com esse autoconhecimento. Autoconhecimento, que é uma palavra tão hoje, né, revisitada, assim, ela é justamente isso, né? Se olhar honestamente, profundamente. Porque assim, quando eu comecei aí a nossa terapia há alguns anos, né? E eu lembro que cada vez sim. que eu ia lá nas nossas sessões, saía de lá e assim, eu falei a mesma coisa para a Giz. Eu me queixei da mesma coisa, senhor. E é isso. É essa conversa com a gente mesmo, essa sacudida que a gente tem que dar na gente. Não, eu tô até com vergonha de novo, desmarcava. Não, eu não vou de novo lá falar com a Giz a mesma coisa. Então, assim, ó, aproveito esse momento para te perguntar assim, ó, pra gente, se tiver pessoas aqui assistindo a gente agora, tá? E que pensou, bah, eu gostei dessa ideia aí. Esse lance do Ayurveda aí fecha com o que eu tô querendo. É olhar para tudo na minha vida, não só comer. O que que é esse comer, né? É esse tudo. Mas aí não teve essa vivência que tu teve com os teus filhos, com as tuas filhas, né, desde que nasceu. Mas quer colocar isso nessa vida da família. Tem um filho adolescente, tem o bebezinho, mas a partir de hoje ela quer vivenciar isso. Por onde tu diria que essa pessoa tem que começar, né? Por onde ela começa? É tanta coisa que a gente está falando, né? São tantas coisas. Então, para também não gerar mais uma ansiedade, ai, mas é muita coisa, eu não vou dar conta disso tudo. Mas qual é o primeiro passo? O primeiro passo e mais importante é querer mudar. Você tem que decidir isso, né? Não é uma coisa, ah, não tem nada para fazer agora, vou dar uma mudada ali e ver se dá certo. Não, você tem que estar com os dois pés no chão e decidido a mudar. Primeira Uhum. coisa. Depois, não tem, mesmo que teu filho esteja adolescente, em qualquer situação da vida que você tiver. Eu digo até para as pessoas que já são avós, né? E tem os filhos já adultos, com 30 e poucos, 40 anos, e ainda tem aqueles perrengues que tem que ajustar. Ainda assim, dá para mudar.
Porque em qualquer momento que eu fizer uma mudança em mim, obrigatoriamente vai reverberar nos meus. Então, o meu mundo, a minha cidade, o meu lugar de mudança é dentro da minha família. Mas não fazendo com que as pessoas da minha família mudem. Eu mudo para que eu possa influenciar as pessoas que eu amo. Então, não precisa mudar em tudo ao mesmo tempo. Ah, eu tenho que. A minha fisionomia não é dessa forma. Não é de uma forma externa ou estética. Olha, o que é a maior demanda que você tem agora? É um processo emocional? É às vezes uma doença? É um problema da alimentação que está latente dentro de casa? Escolhe uma coisa. E busca terapia, busca tratamento e principalmente não tem uma coisa só que vai fazer resultado. Às vezes, você pegar um livro, você começar a pesquisar de uma forma autodidata, você vai chegando no lugar, porque o princípio básico é vontade. Então, digamos que a alimentação seja a demanda. Ah, eu tô com um filho adolescente, enfim. Cara, não fica enchendo o saco. Pior coisa que tem é tu ficar buzinando dos ouvidos de um adolescente. Nossa, vai afastar cada vez mais. Vai fazer Pensa assim, assim, lá. é, então pensa em ser alguém que ele possa admirar. Pensa em fazer algo que quem está perto de você tem orgulho de dizer, nossa, ela é minha mãe, eu conheço ela, ele é meu pai, sabe? Ela é minha amiga, ela é minha tia. Então, faça algo por você. Não estou falando numa carreira bem-sucedida, nada disso. Mas faça algo que quando as pessoas estiverem no teu lado, elas tenham orgulho de estar perto de ti. Não por elas, mas pelo que você desbravou dentro de ti. Ai, que Entende? lindo. Não é assim, eu tô fazendo coisa para agradar a minha filha, tô fazendo coisa para agradar meu marido. Não, eu tô lutando com as coisas dentro de mim para ser uma pessoa melhor e eles vão sentir isso. Então escolhe o que tiver mais latente no momento e começa um degrauzinho por vez. Se o problema é a alimentação, o reflexo tá ali que eles não estão se alimentando direito, para você e se alimenta direito. Não fala, faz. Ó, eu passo, mas aí eu justifico, aí eu passo trabalhando o dia inteiro, a minha vida é muito corrida, nada justifica, a vida não justifica. Não A tem vida tempo. Não tem não. tempo. Dá teu tempo. Eu sempre brinco assim, ó, dá teus pulos. Tu quer fazer a reviravolta, quer fazer isso, dá um jeito. E a gente sempre dá um jeito. Sim. Faz a viandinha, tira as coisas que não são saudáveis do armário, compra as coisas que são saudáveis. Eu sou altamente conhecida pelos meus potinhos. Todo mundo que trabalhou comigo em Sapucaia lá sabe que eu chegava com meus potinhos. E era 3, 4 potinhos. E tem isso, né, Vivi? Tem isso. Porque assim, ó, quando tu quebra assim um padrão ali, um jeito de fazer no ambiente, seja na família, porque a família também é, às vezes, se reunir no domingo com outras pessoas da família que não comem daquele jeito. E tu vai ouvir Sim. crítica, piadinha, né? Vai ouvir, ih, lá vem ela com os matinhos dela, ih, não, a Fábio tem que fazer pão de alho, porque tem que ter outra coisa que, né? Então, assim, tu fica sendo a chata. Então, assim, o quanto também, né? Isso tudo tem que ser assim, se olhar e reconhecer a força da gente, a força dessa decisão que tu disse, né? Se eu tomei a decisão, ela é minha decisão, da minha vida, porque às vezes a gente vai se enfraquecendo com esses comentários. A gente fica na dúvida em algum momento. Será que sou só eu que estou comendo diferente? Será que não sou eu que sou esquisita? E eu digo assim, seja esquisito. O mundo precisa dessa virada de chave, né? Para o Exato. mundo mudar, para ser novo, precisa sair desse linear, desse todo mundo igual, né? Então, assim, nós estamos conseguindo enxergar que há a possibilidade de um outro, né? De um outro jeito de fazer.
A galera tá às vezes comentando e eu não enxergo, mas vão comentando aí que daqui a pouco a gente olha e se tem alguma pergunta, quer participar, galera, é da gente, hein, esse momento. Vou aproveitar que a Gizi é show. Ó, o prof. Alexandre, isso, seja esquisito. Adoro! Seja você, eu adoro dizer isso pra galera. Seja você, né? Se olhe no E tem mais espelho. uma coisa. Ah, Se manda. essa alimentação supostamente esquisita te faz bem, você já está começando uma mudança, que é você se cuidar, né? Uhum. E outra coisa é, família vai falar sempre. Sempre. É natural dos grupos. E a gente precisa ser leve com isso. Eu vou falar, você vai falar, todo mundo num grupo, né? Tem até aquela piada, quem é ausente vai ser a bola da vez, né? Então, se A você culpa, fizer alguma coisa a culpa é de quem não diferente, veio. A culpa é de quem não é, veio. exato. Então, se você fizer algo diferente que vai dar comentários, que vai dar oportunidade para ser falado, vai ser falado, e isso é como eu encaro as coisas. Não leva Uhum. para um lado pessoal. É natural do grupo fazer isso. E tá tudo bem. Brinca Uhum. junto, ri junto, sabe? Não torna isso um problema. Porque eles também fazem parte, né, Gizi, dessa nossa caminhada. Eles estão ali, eles também têm um motivo de estar ali, um motivo maior. É para nos provocar também, para ver a nossa perseverança, o quanto a gente está ouvindo, engolindo essas críticas. Ó, tem algumas coisas ali. O André disse que é esquisito, o prof. Alexandre também. O André está dizendo assim, prof. André, o corpo nos mostra como nos sentimos conforme o que comemos. Faço isso e me ajuda intuitivamente. Show, prof. Quer fazer algum comentário Isso sobre é isso? Muito autoconhecimento. rico, né? Muito rico. É. Isso aí. Então, a gente só consegue fazer isso, prof, porque a gente dá tempo para as coisas, né? A gente não passa por aquela agitação neurótica de fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Se tu consegue perceber como tá as tuas emoções e isso está refletindo na tua alimentação, você está vivendo o momento presente. Você faz uma coisa de cada vez e presta atenção no que está fazendo. Então aí já vem de brinde a atenção, né? Uhum. Show, isso aí. Isso aí também que o Prof. André está trazendo me faz lembrar uma coisa que foi uma mudança muito grande na minha alimentação, que é o momento sagrado do alimento. Tipo, eu desligo a TV, eu tiro o celular de perto, né? Acho que isso também é uma dica bastante interessante para o pessoal aí, que é realmente estar focado naquele momento, agradecer por todas as pessoas que se envolveram para aquele alimento chegar na tua mesa, né? Ó, o prof. está dando recém-aprendi. A gente está aprendendo sempre, né, prof. André? Então, assim, isso também, a gente come menos quando está consciente no alimento ali, porque eu lembro muito de quando tu me disse isso numa sessão, assim, é que a gente vai acabar comendo mais porque tu tá dividindo a tua atenção, tá ali e não tá nem olhando, aí dá mais bocado do que precisa, né? Então, assim, isso também acho que é uma coisa legal de falar. É. O que acontece? A gente se alimenta, como a gente estava falando lá do início, da questão energética quando o bebê, a concepção do bebê, né? Isso Uhum, acontece o tempo todo. Então a gente se alimenta por todos os corpos. A uhum, pele, por exemplo, tem esses cabelinhos, né? Esses poros, e são antenas. A gente capta vibração energética. Então, quando você está comendo, pode ser o alimento mais saudável do mundo. Se você está vendo, ouvindo algo que seja grosseiro, seja agressivo, você está se alimentando daquilo e aquele alimento saudável vai te fazer mal. Naturalmente, vai dar indigestão, vai mexer com o teu campo emocional. Então, esse é o uhum. motivo da gente estar em silêncio na hora de comer, estar prestando atenção. A vibração da gratidão é porque você está vibrando uma energia saudável para aquele alimento, né? Uhum. Então, algumas pessoas me falam que fazem reiki também no alimento antes de comer, enfim, é mudar o padrão vibratório, olha aí, ó. Agora, se você vai comer algo e está escutando a notícia, está mexendo no celular, está preocupado com o trabalho, o que você está ingerindo não necessariamente é aquilo que está no teu prato.
Uhum. Muitas vezes é aqueles problemas que tu está trazendo para dentro. Então, já ouvi algumas vezes também as pessoas dizendo assim, ó, mas eu quase não como e engordo. Porque Uhum. não é só do processo alimentar, né? É da Uhum. energia também. Aham. Ó, o prof. André, gosto bem pouco. Gosto do efeito no frio do. Ah, vinho. Então, isso também é interessante no Ayurveda, assim, né? Que é o comer um pouquinho de tudo, comer todos os sabores, experimentar todos Sim. os sabores. Tu usou uma expressão ali que eu gostei muito, Gizi, desenvolver o paladar. Porque a gente às vezes diz, né? Ah, não gosto disso, não quero isso. Isso aí, amargo eu não gosto, azedo eu não gosto, né? Muito doce. Mas assim, experimenta quantas coisas a gente vai introduzindo, vai descobrindo outras formas de fazer, né? E isso é legal, assim, ó, essa história que a gente está trazendo aqui de tentar resgatar esse movimento da família junto, do alimento junto, também nesse sentido acho legal a gente falar, porque e aí eu quero te pedir para partilhar um pouquinho a tua experiência aí morando no sítio, plantando com a família, né? Porque quando tem essa questão do adolescente, especialmente, desse confronto, né, que não tem diálogo, se fecha no quarto. Então, olha que oportunidade fazer o alimento juntos, comprar o alimento juntos. Então, que nem tu aí plantar o alimento juntos. Olha que significado, que coisa que comunhão, que resgate de amor de família, de estar junto. Então, o que eu costumo sempre sugerir assim nos atendimentos, com as crianças principalmente, quando é alfabetização? Pede para ele sentar contigo na cozinha e tu vai falando para ele a lista de coisas para comprar. Ele vai escrevendo e tu já vai estar falando de Sim. alimento, do que é bom, para que serve. E ele está estudando, aprendendo. Então, inserir esse alimento na vida de todo mundo, né? Acho que é isso que tu está trazendo, né? Todo mundo participar disso. E aí eu quero que tu conte essa tua experiência aí. Ok. Você falou de várias coisas aqui que eu identifiquei aqui em casa. A gente tem também a autonomia, né? Como elas estão no processo de adolescência agora, a gente ultimamente vem trabalhando muito a autonomia, inclusive o gerenciamento da casa. Então, quando a gente faz essas listas, a gente Uhum. adorava fazer essas listas quando elas estavam desenvolvendo a escrita. Ah, só elas faziam as listas do mercado, né? Para ir aprendendo e tudo. Hoje em dia, eu já digo assim, ó, dá uma olhada aí e vê o que precisa no mercado. Uhum. Então, elas já estão pegando o jeito para administrar a casa, para saber o que ainda pode usar, o que precisa comprar, o que a gente vai escolher agora ou depois, né? Não só na alimentação, mas em todos os produtos da casa, enfim. Então já está indo para outro lugar também de autonomia. Outra Uhum. coisa que você falou do processo de ficar trancado no quarto, né? A gente não pode esquecer que a fase da adolescência, ela é uma fase quase de uma ferida exposta. Ela é muito sensível. Então, o que para nós é uma coisa que a gente nem viu acontecer, para eles é um choque. Então, Uhum. eles precisam de um tempo de ficar quieto, de ficar no mundo deles, criar a situação deles. Então, Uhum. essa privacidade eu acho muito importante também. Uhum. Claro que a gente sempre fica atento para ver se não está acontecendo alguma coisa, né? Como é que eles estão, cercar de boa informação, boa Uhum. leitura, bons hábitos. E aí, entrando nesse processo do sítio e de plantar, isso aconteceu numa crescente, numa evolução do que a gente achava necessário para a nossa família. Então, lá na gestação, a gente foi aprendendo sobre alimentação e mudando nossos hábitos. Aí eu fui estudar, trabalhava no processo de engenharia de produção, né? E quando elas eram pequenas, elas iam as duas para a creche normal, como qualquer criança. Só que aí eu comecei a achar muito estranho que eu não estava vendo o crescimento delas. E aí fiz toda a transformação de vida também por elas, assim, pela gente, não por elas, né? Mas porque elas precisavam daquilo e me propiciaram que a ficha caísse. Uhum. Aí transformei a minha profissão
fomos mudando os hábitos dentro de casa também, para coisas mais simples, ter mais espaço em casa. Então, tudo foi acontecendo. A construção dos nossos móveis, tudo. Até que chegou nessa etapa da adolescência, que a gente veio para um sítio. Trocou a casa na cidade para um sítio no interior. Claro que a pandemia, nesse caso, ajudou, porque elas estão tendo aula online, né? Então não precisa todo dia sair para levar para a escola. Mas, enfim, isso também foi programado. Só que essa mudança, todo mundo me pergunta assim, e aí, as gurias aceitaram morar no meio do mato? E aí eu digo, pois é, mas é porque foi uma coisa gradual, sabe? Não foi obrigado e não foi da noite para o dia. Foi lá, desde a gestação a gente foi sentindo e até que deu esse grande salto. Foi construindo Então elas... junto, né? Construindo junto, É, né, gente? como se fosse fases da vida, sabe? Oh, agora a gente está preparado para todo mundo ir acampar junto e cuidar de um sítio e plantar e colher e vender os produtos, inclusive. E elas estão achando o maior barato. Conviver com os bichos também, né? Porque era coisa que elas, realidade que elas não tinham. Então, hoje elas têm bastante orgulho, assim, da gente poder plantar as coisas, colher. Elas veem que é bonito, assim, a gente está comendo aquilo. Elas falam para as outras pessoas, nossa, isso aqui foi colhido aqui de casa. E algumas coisas a gente vende também, então elas oferecem bem orgulhosas, assim mesmo, sabe? Que lindo. E que algumas pessoas poderiam achar, nossa, mas talvez elas ficassem com vergonha ou reclamassem de não estar no meio da cidade, no shopping, e foi bem ao contrário. Que legal. E aí tu traz também isso, assim, né, Giz? Primeiro, parabéns, né? Parabéns por esse processo todo. É lindo de ver, assim, uma experiência, né, que aconteceu contigo, então é possível acontecer com outras pessoas, né? Então é Sim, para todo mundo se inspirar, para todos nós nos inspirarmos, né? E tu traz, assim, uma grande chave, assim, que eu sinto isso com os adolescentes, e lembro de mim adolescente, que é a participação. Se o adolescente é, participa das coisas, exato. participa dos movimentos da casa, dá seu ponto de vista, mesmo que daqui a pouco tu não acolha o ponto de vista. Não, isso aí é piração, não quero. Mas ele foi escutado, ele tu deu o teu outro ponto de vista, né? Vocês acolhem. Então, assim, isso faz toda a diferença. Confiança. É, aham. Lindo demais. E é isso aí. E aí é uma outra relação de pai, mãe e filho. É outra relação. Nem cabe, às vezes, essa pergunta aí no teu contexto. Vão aceitar? Porque, na verdade, vocês vão construir as coisas, vocês vão debater sobre É, as coisas, vocês vão fazer junto, né? Então, realmente, talvez para quem esteja vivendo, assim, há muitos anos, esse modelo mental, esse jeito de pensar, que é distante do filho e dos pais distantes, né? É isso que eu quero convidar todos, assim, a fazer essa reflexão, esse movimento para dentro, assim, né? O quanto eu estou perto do meu filho, o quanto eu escuto, o quanto eu valorizo o que ele fala e valorizo o silêncio dele também, né? O quanto sim, eu já escutei ele nas necessidades dele. Daqui a pouco os filhos estão tentando levar essas informações dessa alimentação saudável, dessa vida diferente, os pais não estão escutando, né? Porque a gente vê que a escola produz muito algumas coisas dessas reflexões. Os filhos tentam levar para casa e isso meio que não vinga em casa, né? Então, assim, sim. como tem força quando nasce na própria família e não vem de fora, né? O André passou ali, o Prof. André, que está super participativo, quero agradecer, Prof. André, a gente precisa de ti, é isso aí. Falou alguma coisa sobre escola, de como que a escola que tem esse movimento diferente, não dificilmente, né? A maioria dos modelos de escola não olha para alimentação assim, né? Ou tem um discurso de alimentação saudável, e não tem essa alimentação saudável na prática. Sou testemunha disso, né? É assim, Sim, muitas vezes, né? E aí ele nos fala assim, ele falou alguma coisa assim, é difícil respirar nesse movimento da escola. Mas eu acho que a gente trouxe algumas sugestões aqui para isso, para essa questão que o Prof. André trouxe, né? Eu mesmo levando os meus potinhos para a escola,
não dando bola para o que vão olhar e falar, e realmente confiar nesse movimento interno, né? Na minha decisão de fazer esse alimento desse jeito. Para mim tem um outro significado o alimento. Tudo bem se o outro não olha assim, né? Eu não vou poder mudar o outro. Sim. Acho que é mais ou menos por aí, né? Aconteceu, você está falando, me lembrou também o fato que aconteceu com a minha filha mais nova. Um dia ela me contou assim, bem tranquila, bem depois do que tinha acontecido já, fazia tempo, que ela ouviu a tia do lanche na escola reclamando dela, dando algum parecer negativo assim sobre que ela separava carne, que ela é vegetariana, né? Uhum. E aí ela comia ali o lanchinho da escola e separava a carne. Daí ela observou que a tia da cozinha não gostou. Aham. Um tempo depois ela veio me contar aquilo. Aí eu falei, tá, mas como é que foi tua atitude? Tu quer levar mais lanche de casa? Como é que você vai fazer? Não, mãe, eu acho que ela só não tá acostumada com vegetarianos. Amor. Ai, E olha só, tudo bem, sabe? fofa. As crianças são nossos mestres, né? Ai, querida. É. E olha só, agora contando isso, me fez lembrar uma frase que eu escutei uma vez da Monja Coen, que fez toda a diferença, que é bem isso aí, ó. Quanto mais a gente se conhece, menos ofendida a gente se sente. É, A gente não vai se exato. ofender. É a vida dela e a minha vida, o jeito que ela olha a carne, o jeito que eu olho a carne. Show, E lindo deu. demais. E pronto, né? Ponto final, não ficar É. ruminando aquilo, né? E outra questão também é que a alimentação da escola, acho que trocando um pouco com o Prof. André também, ela não é ideal, a gente sabe disso, né? O sistema não olha para isso, enfim, tem várias irregularidades aí, né? Às vezes, hoje em dia não mais, mas quando eu pegava o cardápio para acompanhar o que seria o lanche do mês, eu também via desconformidades naquelas combinações e tudo ali, né? Nutricionais, enfim. Uhum, Mas eu sempre dizia assim, agradece. Quem tem oportunidade, quem pode, leva de casa. Constrói o seu cardápio em casa, leva de casa. Não coloca essa responsabilidade em cima da escola. Porque uhum, muitos ali não têm lanche, não têm os pais que preparam, que cuidam disso, e eles uhum, precisam daquela comida. Então, aquela comida é sagrada, seja do jeito que for. O que tem ali uhum, é sagrado. Então, mesmo que não seja ideal, se a gente em casa poder fazer algo de diferente para aumentar, para melhorar ou algo para nutrir melhor, uhum, vendo as escolhas de cada criança, né, e não obrigando, é a uhum. nossa parte. Esse é o nosso papel. Então, não responsabilizar também 100% o processo da escola, né? É, a parte de cada um, né? O que que a gente pode fazer É, daí nesse contexto, né? É isso aí. Ai, Giz, a gente já tá aqui, nosso tempo já tá indo, ó, já estamos quase uma hora, é tão bom, né? Ó, é. ai, tão gostoso, né? Muito bom esse tema, a gente conversando, uma delícia mesmo. Então, olha só, entrou mais um pessoal aí, bem-vindos, quem chegou depois, eu vi que chegou a Ju, Marcelo, e já que chegou o Marcelo, eu vou aproveitar fazer um recreiozinho aí, Giz, só para fazer esse anúncio aí, que justamente o Marcelo chegou. O Marcelo é um É. parceiro nosso aí, né, do projeto Anjos do Parque, onde eu também sou voluntária, né, que a gente ajuda os cachorrinhos, as famílias que adotam os cachorrinhos, os gatinhos. Então, o Marcelo é biólogo e é fotógrafo, e ele fez, olha só, um guia com 80 fotos de aves e doou alguns Eu guias para adoro fotografar aves, amo. conexão aí, ó, Marcelo Bandeira, Gisele Aham. Paz. É show, ele é maravilhoso. E aí ele doou alguns guias desses para nós, e quem doar a ração para o projeto vai ganhar um guia desses, tá? Então, assim, é muito Show. importante, é muito legal. Qual é a contribuição que a gente pode fazer para o mundo? Se tu te cola e te engata nessa causa também, vem com a gente, contribui também, né? Às vezes é um movimento que pode começar aí, né? Do apoio. Eu não consigo fazer, mas eu posso apoiar quem está fazendo. Então já está fazendo um monte pelo mundo, né? Tá? Depois eu vou deixar aí no Achei descritivo muito também. lindo.
É lindo, é muito lindo. Porque ele está fazendo com o dom que ele tem, né? Ele está oferecendo dessa forma. Porque eu, Uhum. como gosto de fotografar os animais, filmar, enfim, ainda mais aqui no sítio, às vezes eu fico pensando que isso é uma coisa que só está no meu mundo, só eu gosto. E aí você traz esse material aí, eu já fico pensando, poxa, dá para colaborar com o que a gente tem mesmo, né? Muito bom, Com certeza. parabéns. Isso, legal. Obrigada por nós todos, pelo Marcelo principalmente. Que legal. Ah, Giz, então olha só, eu fui anotando aqui algumas chaves aí que tu trouxe, tá? Então eu vou fazer o meu Tá. resuminho, tá, prof? Tu vê o que tu acha. Eu acho que são os grandes lances que a gente pode deixar aí pro final, porque às vezes o pessoal olha só o final da live para ver justamente as diquinhas aí. Então vamos ver as diquinhas. Então, assim, primeira coisa que eu achei tri importante, quer dizer, tu falou um monte de coisa, né? Isso aqui dá um artigo, né? Mas tudo bem, vou fazer um resuminho. Então, assim, eu, adulto da família, né? Olhar para os meus hábitos, olhar para o meu jeito de ser e perceber o que que eu tenho que limpar, o que que eu tenho que modificar em mim. Acho que esse é o grande ponto de partida que tu achou, que tu falou, muito legal. Tomar a decisão dessa mudança, né? Essa tomada de consciência do ser adulto, acho que é uma grande chave para pais e mães aí. E professores também eu vou incluir, viu? Às vezes tem uns perrengues com o professor, né? Ó, Marcelo, querido, tá dizendo ali, contem comigo aí, Fabi. Eu tenho certeza, Marcelo, queridão, tem que se conectar com a Giz aí. Então, assim, a dica que eu quero até botar entre parênteses aí, além disso, é se escute. Escuta se tu tá, se é o teu eu criança falando ou se é o teu eu adulto. Se tu tá ouvindo só a criança, tá na hora de crescer, né? Abraça essa criança, acolhe e vão crescer. É. Ser coerente com o que fala e com o que faz, né? Isso é também bem legal, essa grande chave. Agora, essa aqui foi demais. Essa aqui eu vou botar depois, tem por todos os posts aí, ó. Teu filho tem que te admirar. Ponto final. Teus filhos têm que te admirar. Só isso resume tudo, né? E essa coisa assim de fazer junto, de chamar os filhos em qualquer idade para participar, para construir junto e ir construindo essa consciência juntos e ampliando essa consciência juntos, né? Eu acho assim que quem aí conseguiu olhar para cada um desses pontos de coração aberto e ir aos poucos fazendo essa mudança, né? Quando eu falo assim o termo reverberação, né, que reverbera nos outros, eu sempre vem na minha mente uma imagem daquela pedrinha, quando a gente joga uma pedrinha num lago, e essa pedrinha ela vai fazendo ondinhas e vai Sim. reverberando. Eu acho que é isso, quando uma pessoa da família faz algum movimento para esse bem, bem para si, bem para o mundo, ela vai reverberando, ela vai aparecendo carinhosamente, delicadamente, ela vai aparecendo e os outros vão. Sabe que eu vou experimentar? Sabe que até que eu acho que eu vou olhar, acho que eu vou tentar. E cada um no seu tempo vai se encontrando, né? Que é É. isso. E o foco também não é para a parte externa, né? Só para. Eu fico pensando assim, será que ficou claro que a gente não vai mudar pelo outro? A gente está Uhum, mudando pela gente. A gente tem que ser responsável em cuidar da gente, né? Então, uhum. quanto menos trabalho a gente der para os outros, melhor. Muito obrigada. Se cada um cuidar do seu pedacinho, da sua saúde, das suas coisas, das suas dores, melhor. Então, Uhum. essa é a confiança, essa é a autonomia que a gente pode passar para as nossas crianças, né? Que eles são Isso aí. capazes de se cuidarem também. Uhum. Coisa linda. É isso aí. Quando a gente consegue ser esse modelo de alto amor, né? As crianças, os adolescentes, É. os filhos, eles vão também aprender assim, né? Ai, Gizi, Tá. estamos aqui finalizando. Adorei demais. Quando quiser Passou muito papear de rápido. novo, a gente papeia. Claro, cada tópico desses aqui dava umas 5 lives, né? Aí, ó, viu? Ai, coisa É boa. porque a gente passa muito rápido, né? Às vezes eu quero explicar como que acontece ali, mas enfim, vai ter bastante oportunidade. Claro, e é isso aí, né? Porque é um assunto tão rico, né? Ele só tem milênios, Sim, né? é verdade.
Então, assim, aí, galera, quem quiser saber um pouco mais, né, entrar um pouquinho mais na filosofia Ayurveda, entra aí também, segue a Gize tem vários movimentos aí, podcasts, vocês vão acompanhando ali, tem o site, né, tem a venda desses produtos que ela faz aí, não sei se tu quer falar alguma coisinha disso, fica à vontade. Quem quiser conhecer, tem a lojinha online chamada Cuida Doce, mas é só entrar no meu Instagram lá que tem todas as informações. Então eu faço atendimento de Ayurveda online, também no Instagram tem as informações, ou pode me chamar por ali também. E tem os podcasts, que é o xodó da galera aí, tá no Spotify, pode procurar por Giz e Paz, que fala 10 minutos por dia sobre algumas coisas do Ayurveda, o que que é o Ayurveda na prática, né? Como que é a filosofia do Ayurveda. Então é bem interessante também para autoconhecimento. Legal. Vamos lá, galera. Vocês só vão ganhar. Show de bola. Eu sou fã, né? Porque minha terapeuta, né? Minha terapeuta. Eu quero Ai, gente. agradecer o teu carinho, Fábio, que eu adoro, e por toda a galera que participou aí. Amei também trocar essas informações. Beijo para todo mundo. Eba, muito obrigada. Que coisa boa. Ai, galera, então a gente vai finalizando esse momento. Lembra que a gente está em roda, é ciranda da família porque é para cirandar, é para ter alegria. Alegria é um imã para milagres, para felicidade, para abundância, né? Para prosperidade. Então a gente tem que fazer o bem voar, né? Se a gente sabe alguma coisinha, tem que passar para todo mundo, para mais um, para esse mundo novo que a gente deseja acontecer. Não vai ficar só na nossa imaginação, Exato. ele tem que estar aqui, né? Então é isso, meus amores. Muito obrigada, muita gratidão, Gize. Tu mora no meu coração. Te agradeço por me ajudar a fazer uma grande transformação na minha vida, né? Eu me sinto muito bem, muito feliz, muito melhor e tu faz parte disso, tá? Um beijo Gratidão também. grande, um beijo grande para todo mundo aí. Segunda que vem tem mais, hein? A gente vai se falando aí. Estamos no Instagram. Instagram faz a gente se sentir bem pertinho, né? Então é isso. Isso aí. Beijo, Tchau, gratidão, tchau. Boa noite. coisa boa.